Oiê! Vamos para mais uma aula aqui no canal. Quem está falando com você é a Geise Poubel, professora de pintura em tecido. E na aula de hoje eu vou ensinar para vocês como pintar romã. E já começo falando que para a base você vai precisar da cor púrpura. E você vai preencher toda a base da romã com a cor púrpura, tá joia? Enquanto o vídeo está rolando, que inclusive eu acelerei o vídeo, porque essa aula é uma aula longa, então para não ficar muito cansativa, eu resolvi narrar a aula e acelerar o vídeo, mas acelerar de uma forma que você consiga ver o que eu estou fazendo. Neste momento aí do vídeo, eu estou fazendo todo o preenchimento, contornando bem a nossa romã, tendo muito cuidado para não ultrapassar o limite do nosso risco, porque isso é muito importante. Então acompanha aí no vídeo, tá? E se você tiver alguma dúvida, já deixa aqui nos comentários. E eu já quero avisar para você que está assistindo essa aula, que na descrição do vídeo você vai encontrar um link onde você vai clicar e ele vai te levar direto para o risco. Lá você vai encontrar o risco, a lista com as cores que eu utilizei e também a foto guia para você poder executar essa pintura aí da sua casa, tá bom? Então, bora acompanhar essa aula. Olha, eu vou ficar durante algum tempo preenchendo a base com a cor púrpura, tá bom? E depois nós vamos utilizar a cor vinho para fazer a sombra e o branco para poder fazer a luz. Mas não se preocupem em anotar nada. Como eu avisei, nós teremos à disposição de vocês aí na descrição do vídeo a lista de cores, a foto guia e também o risco, tá bom? Acompanhe a aula. Pronto, agora que eu já finalizei o preenchimento de toda a base, tá? Agora sim, você vai vir utilizando o vinho para poder sombrear. Então, nesse momento, você vai precisar olhar com bastante atenção, tanto para o vídeo quanto para a foto guia. Porque no vídeo você vai conseguir ver direitinho como eu estou fazendo esse preenchimento. E pela foto guia, você consegue visualizar muito bem as áreas que estão mais escuras, onde eu utilizei a cor vinho, tá bom? E como eu sei que vocês vão perguntar, esse pincel que eu estou utilizando é o 421 da Condor de Cabo Vermelho, tá bom, pessoal? Mas para preencher o meio ali da romã, eu utilizei a brochinha,
tá? Aquele pincel brochinha, você pode utilizar o pincel que você quiser para fazer esse preenchimento do meio. Para poder agilizar o trabalho, eu utilizei o brochinha. Mas depois, para poder fazer os preenchimentos corretamente, ficar bem direitinho no risco, aí eu aconselho que você pegue um pincel, pode ser o 454 da Condor, aquele que já vem lixado, cortadinho, tudo direitinho, tá? Porque esse 421, ele é um pincel mais mole, então, para quem está iniciando na pintura em tecido, e até as mais antigas, é mais dificultoso de trabalhar. Eu particularmente já gosto, tá? Mas tem gente que não gosta. Olha, se vocês observarem o vídeo, eu já estou preenchendo com o vinho as outras duas romãs só para fazer a marcação da parte da romã que está por baixo, porque tem uma romã, você olhando aí o risco e a fotoguia, você vai ver que uma tá sobre a outra, né? Então, eu já estou fazendo essa marcação com o vinho e logo em seguida eu vou entrar com o púrpura aí para poder preencher a base, tá? É só você acompanhar que não vai ter erro. Finalizando agora mais uma romã, nós vamos começar nesse momento fazer o preenchimento da coroa fechada. Vocês vão observar que nós temos duas romãs com a coroa fechada, tá? Que é essa partezinha que eu estou preenchendo embaixo, que eu chamei de coroa, tá bom? A coroa fechada e nós temos uma que tem a coroa aberta. Então, nesse momento, a gente vai preencher a coroa fechada, que também é púrpura com vinho, tá bom? Então, quando você lê aí na sua folha, no seu guia de cores, você vai ver que tem coroa fechada e as cores que eu utilizei para fazer. E tem a coroa aberta. Então, você vai saber o que significa, tá bom? É só continuar acompanhando, que tá bem facinho, tá? Enquanto isso, enquanto eu estou preenchendo e fazendo os retoques, porque ao mesmo tempo que eu pinto um pedaço, eu já olho se já deu uma secada, vou intensifico o sombreado com a cor vinho e assim eu sigo pintando, tá? E antes que vocês perguntam também, esse pincel que eu vou utilizar agora, que eu falei que é o brochinha, a gente chama, o nome dele verdadeiro é Pituá. Ele é a referência 462 da Condor, tá? O nome dele é Pituá. Esse tamanho que eu estou utilizando é o tamanho 6. Eu utilizo ele para poder fazer essa base aí, sem encostar nas beiradas, porque a beirada eu estou utilizando com 421. Porque esse pituá, ele não é um pincel de acabamento. Olha, eu já troquei de pincel, observem. Porque agora, para fazer os contornos bem certinhos, eu preciso de um pincel lixado, escovado, com a cerda bem certinha, tá? Então, eu indico para vocês o 454, tá bom? Não indico esse que é mais molinho, a não ser que você tenha experiência na pintura em tecido, porque ele é um pincel mais mole, ele é mais difícil de trabalhar, tá bom? Mas se você quiser comprar pelo menos o 421, que é esse do cabo vermelho que eu estou utilizando, o número 8, para você ir se acostumando, acho legal, tá? Porque eu comprei ele para eu poder testar
para ver se eu ia gostar, e de fato eu me adaptei muito bem, porque com o tempo, eu já tenho muitos anos de pintura, eu fui enjoando daquele pincel que é o 454, que ele é mais durinho, mas eu utilizo ele sim nas minhas pinturas, mas na maior parte agora eu tenho utilizado esse 421 e eu tenho gostado bastante, tá bom? Então segue aí, eu vou continuar fazendo o contorno e também, se você observar, eu já fui fazendo parte do sombreado. Então, nessa romã, eu estou utilizando a técnica de mesclar cores, eu não estou preenchendo ela toda para vir entrando com outras cores, não. À medida que eu vejo necessidade, eu vou colocando. Olha, mas eu também faço cor sobre cor. Você pode ver que agora eu entrei com vinho. Então, observa bem que você vai ver que tem várias técnicas sendo utilizadas nessa aula. Então, não é simplesmente uma aula para você só pintar, tá? É uma aula para você aprender também, tá joia? Olha, agora eu estou começando a preencher a outra coroa fechada. Se você observou, eu comecei pelo vinho, fiz a basezinha encostada na romã com vinho, porque eu quero mais intenso. Se eu utilizasse o púrpura antes, o vinho não ia ficar muito intenso ali encostadinho na romã. Aí eu ia ter que fazer vários retoques. Então, essas técnicas evitam da sua pintura ficar carregada. Você tem que ficar toda hora colocando tinta sobre tinta e a pintura fica grosseira. Tá? Você já viu pintura grosseira? Então, quando a pintura está muito grosseira, a gente vê que a pessoa utilizou um excesso enorme de tinta. Fica feio. E vamos aprendendo aí com as técnicas para vocês fazerem certinho, tá bom? Agora sim, nós vamos fazer a nossa coroa aberta. E para fazer a coroa aberta, eu utilizo a cor. Nesse caso aí é o siena natural, nós vamos utilizar a cor camurça e nós vamos utilizar púrpura e vinho, tá bom? O camurça eu vou utilizar para dar a luz, para fazer o detalhe mais claro, tá? E o vinho e a púrpura é porque a coroa da romã, ela tem os tons da romã, então por isso que a gente utiliza também o púrpura e o vinho, tá joia? É só seguir aí que não vai ter erro. Seguindo agora, aí você vai pegar a cor siena, perdão, rústico, só para fazer a batidinha, que é o miolinho, tá bom? Da nossa coroa, é a cor rústico. Aí você usa só para fazer aquele meinho, tá? Como se fosse a sementinha, aquele miolinho de uma flor, né? Vamos dizer assim. É só um pouquinho que você vai utilizar. Em seguida, vocês vão observar, eu já vou pegar o camurça, tá? Porque com o camurça, nós vamos já fazer os detalhes mais claros, tá bom? E já finalizando essa, pode observar que eu aproveitei o camurça e fiz a luz também da coroa dessa romã. E você pode fazer a mesma coisa, tá bom? Eu pinto a partir de uma foto da própria fruta, então eu vou me inspirando. Eu não pintei outro pano, né? Eu peguei e já fiz a aula e já fui gravando, então eu vou me inspirando na hora, eu vou olhando a foto, vendo as necessidades, né? E vou fazendo, tá bom? Então, feito essa parte agora da camurça, né? Eu vou estar fazendo a gota, tá? A gotinha. Então, é só você acompanhar. Eu já tenho aula aqui no canal, inclusive na playlist de ao vivo minha aqui, playlist ao vivos, vocês podem procurar aí. Na aula que eu pintei laranjas, eu dei bem detalhadinho como que faz gotas, tá bom? Mas mais pra frente eu faço uma aula especificamente de gotas, mas se você quiser aprender detalhado, é só você ir na playlist de ao vivos, que você vai ver uma aula ao vivo, inclusive tem várias aulas que eu dei, tá? Nessa playlist, você vai encontrar essa aula da laranja
que eu me lembro que eu fiz bem detalhadinha, foi uma live que eu fiz, onde eu ensinei várias técnicas e entre elas, essas técnicas eu ensinei a fazer gotas, tá bom? Para as gotas eu utilizei o rosa bebê e o branco para a luz. No risco da romã, você vai observar que eu já deixei as gotinhas, tá bom? Feitas ali. Se você não quiser, você não precisa pintar a gota, mas eu te convido a se desafiar e fazer essas gotas. Aí, à medida que eu fui preenchendo a base da romã, eu já fui fazendo o sombreado para poder deixar tudo já preparado para poder fazer a gota, tá bom? Então, para você poder compreender melhor, você vai ter que assistir essa aula, tá? Das laranjas, que você vai aprender detalhadamente. Foi ao vivo, eu fui fazendo uma por uma, explicando como que eu fiz, tá bom? Agora, eu já estou fazendo as batidinhas, tá? Eu peguei para poder intensificar mais, eu peguei a cor preta, tá? Só para dar uma intensificada nesse miolinho da nossa coroa aberta. E peguei o meu pincel 422, número 000 da Condor, que é o que a gente chama de filete, e fiz delicadamente, bem de levinha, mão bem levinha, umas pintinhas, sabe? Para poder fazer o realismo. E se você for observando, durante a aula, igual agora, né, que eu já pintei as romãs, eu vou fazendo os retoques que tem necessidade. Isso é todo mundo que trabalha com pintura em tecido ou que pinta por hobby. Você vai ter que voltar e vai ter que retocar, tá? Eu sempre procuro utilizar técnicas que eu fazendo esses retoques, eu no final eu não tenha que ficar retocando toda a pintura. Isso é muito importante, porque senão você vai fazer a pintura e quando você terminar, você vai ter que retocar muitas vezes a luz e a sombra. E às vezes o retoque que você vai dar não vai ficar um retoque realista, não vai ficar bonito, tá? Lembrando que essa pintura ela ainda vai secar, então essa cor tão intensa que às vezes pode ser que você na hora da pintura, nossa, ficou muito intenso, ela vai sumir um pouquinho, tá bom? Então segue aí, olha, eu vou retocando as pintinhas, faço o que eu vejo que tem necessidade para poder ficar bem próxima do realismo mesmo, tá? Agora vem a parte que todo mundo tem medo de fazer, que é dar a luz. Inclusive, eu tenho vários vídeos que as pessoas falam: ah, eu não gostei, a luz ficou forte. Eu sempre falo, gente, essa pintura vai secar e essa luz não vai ficar tão intensa. E o segredo é você começar de pouquinho a pouquinho, lembrando que a batidinha no local que você quer o foco, onde vai ficar o foco, você não fica fazendo batidinha em cima do foco. Repare como eu faço. Tem o local do foco, eu não volto nele, fico batendo. Eu vou em volta, espaçadinho, dependendo da imagem que eu estou me espelhando para poder fazer, né? No caso aqui a inspiração é a fruta realista, então eu vou olhando e vou dando essa luz. E você vai seguir por onde? Vai seguir pela minha foto guia, tá? Então, não fique com medo. Então, começa com pouco, né? Começa utilizando pouco branco, pega o branco, limpa no pano e depois aplica na pintura. Lembrando que para poder fazer essa aplicação, eu utilizei o pincel Pituá 462, número 6, da marca Condor, tá bom? Agora eu estou fazendo o retoque da sombra, o retoque um pouco com púrpura também, porque eu quero deixar
bem salientado essas cores e suavizar essa luz. Quando eu faço esse movimento que vocês estão vendo aí, eu estou suavizando a luz e dando mais realismo, porque eu estou misturando, não está ficando só o branco, eu estou misturando um pouco da cor escura com o meu branco, dando batidinhas. Observem que eu não fico esfregando, eu tô dando batidinhas, tá? Para que fique bem realista. No final da pintura, vocês vão ver que ficou tudo muito bem realista, tá bom? Agora, vocês vão pegar o pincel 422-000, pega um pouco do branco, limpa lá no pano, é só para poder fazer a luz da gota, tá bom? Então, é com muito cuidado que vocês vão fazer, tá? Vai lá, assiste o vídeo da aula das laranjas, com calma que você vai aprender como fazer gotas, não é difícil. Finalizando agora, tá? Essa parte das gotas, nós vamos pegar o 462, número 6 da Condor, o nosso pituá. Nós vamos intensificar o foco, o ponto de foco dessa luz da nossa romã, tá bom? E é um retoque bem rápido, vocês vão observar que eu não vou demorar, tá? E já vou passar para a próxima parte, que são os galhos, tá bom? Bem mais da metade da nossa aula já foi. Agora, com a cor camurça, tá? Nós vamos utilizar o camurça, o marrom e o sépia. Nós já vamos iniciar a parte do galho, tá bom? Segue o vídeo e você vai observar que eu vou fazendo mescla de cores. Por isso que as 3 tampinhas já estão abertas ali e eu vou mesclando o camurça, o marrom e o sépia. Ora eu pego o camurça, ora o marrom e ora o sépia. É só você acompanhar.
Eu estou aqui falando com vocês sobre mesclar cor, cor sobre cor, e eu já ia esquecendo de falar que eu tenho um curso que é maravilhoso, um curso de pintura em tecido, onde eu não ensino apenas a pintura em tecido, são 11 aulas que você vai pintar comigo. Eu dou uma aula falando sobre os materiais essenciais, te ensino a economizar, te ensino a gastar o seu dinheiro com consciência. Te ensino também uma aula, eu tenho uma aula onde eu vou te ensinar o caminho para a pintura perfeita, tudo que você precisa saber para poder ter uma pintura perfeita. E ainda você vai ganhar 3 aulas bônus, que uma fala sobre precificação. Eu vou te ensinar a precificar todas as suas peças, tá? Inclusive vai servir para outras peças, de repente se você trabalha com costura criativa, outras coisas, as técnicas, tudo que eu ensino, você vai poder aplicar em outros trabalhos de artesanato que você possa vir a desenvolver ou que você já trabalhe, tá bom? Além dessa aula bônus da precificação, eu te dou uma aula onde eu te ensino a costurar um pano de prato e também uma outra aula onde eu te ensino a costurar um jogo americano. No total são 16 aulas riquíssimas para que você consiga pintar e aprender o caminho certo da pintura em tecido, aprender o caminho certo de lucrar, né? Lucrar de forma correta, fazendo as economias que são necessárias, né? E ao término do curso, você ainda vai ganhar o certificado de conclusão do curso. Viu que legal? Então, se você tem interesse, aqui na descrição do vídeo eu vou deixar para você o link onde você vai clicar. E se você tem interesse em conhecer, passa lá, conheça a minha história, dê uma olhadinha. E eu tenho certeza que vai ser riquíssimo para você adquirir esse curso, tá? E ele tá com preço bem legal, você pode dividir em 10 vezes sem juros. Ah, é muito bom. Eu sou, assim, suspeita para falar, mas é isso. Vocês sabem, todo mundo que está aqui, né, que assiste a minha aula, que eu por muito tempo eu gravei aula gratuita, assim como essa, eu estou sempre gravando, né? Mas é óbvio que as técnicas elementares, as técnicas, o caminho, né, para a pintura perfeita, eu não consigo ensinar em apenas uma aula. Tem que ter uma lógica, uma sequência, né? Então, bora lá, gente. Agora nós vamos fazer as folhas. E para isso, nós vamos utilizar o verde maçã de base. Aí eu vou preenchendo as folhas aí conforme vocês estão olhando, tá? Preenche aí com essa cor de base, tá bom? Que vai dar super certo.
Como vocês observaram, para facilitar, eu já preenchi todas as folhas com a cor verde maçã de base. Agora sim eu vou trabalhar com as cores de sombra, tá? Que é o verde veronese, o verde pinheiro, o verde pântano e por último o branco para poder dar a luz. Então você vai acompanhando o vídeo que você vai conseguir visualizar onde vai cada cor. E aí eu estou mesclando as cores. Por isso que é importante você conhecer as técnicas para que você possa executar da forma correta e ter uma pintura perfeita, tá bom? E com relação ao meu curso, todas as aulas são gravadas, acompanha risco, guia de cores, fotos guias, tá? Foto guia para você poder conseguir se guiar. As aulas são sem cortes, são completas, tá bom? E é isso, se você tiver interesse, como eu já disse para você, é só você clicar no link que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e vai lá para poder conhecer, tá joia? Então, bora aí seguir com essa aula, tá? Parei para poder responder uma mensagem aqui no celular, mas eu já volto a pintar, tá bom, gente? Porque aqui é vida real, né? Inclusive, eu estou gravando o áudio fora da aula, porque a rotina da minha casa mudou totalmente. Eu não estou mais conseguindo fazer os ao vivos, né? Eu tô tendo muito barulho, estou com uma obra ao lado da minha casa, tem 1 ano essa obra, tá? Eu acredito que ainda vai levar mais uns 2 meses para poder terminar. Às vezes até um pouco menos, tá? Então tá tendo muito barulho, eu estou sem horário para poder gravar para vocês. Aí o que que eu fiz? Eu resolvi pintar e deixar gravando só a pintura, tá? Por isso que os vídeos estão ficando mais longos e eu estou acelerando. E o que que eu faço? Quando tá bem tarde da noite, eu tô ligando o ar aqui no meu quarto, bem quietinho, onde não tem barulho de carro, de buzina. Pode ter algum barulho ou outro, porque casa, vocês sabem como é, né? Mas aí eu venho com calma e gravo o áudio para que vocês possam acompanhar a pintura tendo um mínimo de explicação, tá bom?
E pessoal, não se esqueçam, eu tenho várias aulas aqui no meu canal onde eu explico detalhadamente como pintar folha. Então, eu não fiquei narrando muito a pintura da folha, eu falei qual a técnica que eu utilizei. Mesmo o vídeo acelerado, vocês conseguem ver pela foto guia, vocês vão conseguir visualizar a cor que eu usei, onde eu intensifiquei, onde eu utilizei o veronês, o verde veronês, onde foi o verde pinheiro, onde eu usei o pântano, onde eu vou utilizar o branco. Então é isso. Aqui é uma aula, tá? Que é gratuita. Ela é uma aula mais rápida, sem muito detalhe. Mas é claro que eu prezo por uma boa aula, um bom ensinamento, mas dentro das minhas possibilidades e limitações deste momento, eu estou entregando o meu melhor, vocês podem ter certeza, tá bom? E como eu sempre falo, a gente volta retocando, a gente vem fazendo mais detalhes, e é isso que eu estou fazendo aí agora na folha. E nós já estamos quase no final da aula, tá joia? Olha, já finalizando esses retoques, eu logo já vou pegar o branco. Ó, vai ser agora que eu vou pegar o branco para poder começar a fazer a luz. E observem que eu vou com calma, eu pego o branco, é sempre de um ladinho só do pincel. Eu deposito o excesso no pratinho. Gente, o prato é o meu companheiro, tá? É difícil eu ir com o pincel em detalhes, só nos locais que tem que ser intenso mesmo, mas a maioria eu vou lá no prato, tiro o excesso. Por quê? Para evitar. Porque quando você coloca demais, você não consegue tirar. Agora, quando você coloca menos tinta, devagarinho você vai chegando à tonalidade que você quer. Só você depositar mais. Pratinho, pano e um copo com água é assim essencial para quem pinta. Então, vai acompanhando para você poder dar luz nos locais onde tem necessidade, tá bom? Para a sua pintura ficar muito bem trabalhadinha. E já estamos ao final da nossa aula. Eu quero que você deixe aqui nos comentários o que que você achou da aula, o que que pode ser melhorado, tá? Mas deixa o comentário com bastante carinho. Lembrando que eu sou um ser humano, tenho as minhas limitações e eu tenho feito o meu melhor para poder trazer conteúdo de graça para vocês. Então pode ser que eu não vá atender totalmente a sua expectativa, mas saiba que foi com muito carinho que eu preparei essa aula para você e para todos que me acompanham aqui no canal, tá bom? Então vai lá, deixa um comentário bem carinhoso. E já verifica também se você é inscrito aqui no canal, já deixa seu like, já ativa o sininho para receber as notificações, porque toda vez que eu publicar vídeo novo aqui no canal, se você tiver com o seu sininho lá ligadinho, você vai receber uma notificação aqui do YouTube, você vai poder correr para assistir a minha aula, tá bom? Eu agradeço de coração a presença de cada um que esteve aqui comigo e eu te convido para você ir lá conhecer o meu curso de pintura em tecido. Eu tenho certeza que não vai ser um curso que vai ficar engavetado, mas vai ser um curso que vai acrescentar muito na sua vida, mesmo que seja por hobby. Pelo menos você vai pintar bonito dentro do seu hobby, né? Chega da gente fazer aquelas pinturas que parecem desenho de escola primária. Vamos pintar bem bonitinho, bem próximo do realismo, porque é muito bom quando a gente chega na nossa cozinha ou na nossa sala, ver aquela capa de almofada que a gente pintou e ver que nós utilizamos as técnicas corretas e a pintura ficou leve, ficou bonita, não é verdade?
Agora são os retoques finais da luz, tá bom? Que eu estou dando. E eu vou utilizar para poder fazer o fundo um stencil, tá? E aí na sua lista de cores das tintas que nós utilizamos, lá no final eu coloquei fundo com stencil, a marca, a referência, a medida que tem, tá bom? E as cores que eu utilizei para poder fazer esse fundo. Então não é obrigatório você comprar o stencil. Eu não ganho nada em fazer propaganda, tanto que eu nem vou falar a marca aqui do stencil, tá? Mas eu deixei lá na sua guia de cores, você vai imprimir, vai ver tudo direitinho. Mas se você tiver um outro stencil, quiser utilizar, também pode. Use da sua criatividade, que eu tenho certeza que você é uma pessoa criativa e vai conseguir também um resultado muito bom no seu fundo. Eu resolvi utilizar esse stencil, fazer esse trabalho e vocês vão ver que ficou muito bonito. Eu gostei muito, tá? E olha aí como é que ficou, tá vendo? Ficou lindo o trabalho do nosso fundo. E eu espero que você tenha gostado da aula, tá bom? Um beijo e até a próxima aula. Tchau!